Mas o que eu estou falando das leis existentes, né? As leis, nós temos, por exemplo, leis muito importantes. Nós temos a lei orgânica do município. Eu sempre falo, as 3 leis mais importantes na vida da cidade. É a lei orgânica do município, como o próprio nome está dizendo, organiza a vida do município. O plano diretor, que é uma lei, né? É um instrumento que o Executivo tem nas suas mãos para a promoção do desenvolvimento da cidade de forma ordenada e criteriosa. E a outra lei é a lei orçamentária, que apesar de não ser impositiva, autorizativa, mas é uma lei importantíssima, porque pelo menos nos dá a condição até de fazer a leitura, quais as intenções que se pretende ao administrar a cidade do Rio de Janeiro por parte de quem está à frente do governo. Então, a lei, quando diz, a lei não pegou, não é que a lei não pegou. Será que esta lei realmente ela era necessária? Digamos que sim. Será que ao ser necessária ela foi discutida por quem tinha interesse na existência dela? E por aí a gente pode fazer uma série de perguntas. Quer dizer, nós legisladores, nós não temos essa capacidade, não somos iluminados de sair fazendo leis, entendeu? Exatamente dando aquela cobertura para a segurança de quem vive, de quem mora, de quem se diverte, de quem circula na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente precisa de um aporte, esse aporte vem exatamente através da demanda. Surge a demanda, há necessidade de fazer uma lei de autovistoria. Bom, a lei de autovistoria para quem? Exatamente para você ter a garantia de preservação, de manutenção dos imóveis existentes na cidade do Rio de Janeiro. Bom, então primeiro, interessa aos moradores. Segundo, interessa aos responsáveis por esses imóveis, não é? Pode ser síndicos, responsáveis, proprietários. Terceiro, interessa aos técnicos, né, que serão, por exemplo, responsáveis por exercer a atividade de vistoriar, de periciar. Né? Quer dizer, então, isto daí, para que realmente esta lei, ela tenha a consistência e a legitimidade que ela deva ter, ela tem que ser trabalhada coletivamente na elaboração legislativa. No processo de elaboração legislativa, se não houver uma discussão, onde você traz para esta discussão todos aqueles que têm interesses e que são, digamos, mexidos nas suas vidas, exatamente pela existência da lei, esse pessoal tem que ser ouvido, tem que existir a discussão, tem que existir o debate, tem que existir o diálogo. É isto daí o que faz com que a lei existente tenha a legitimidade que se deseja e realmente ela passa a ser cumprida como deva ser cumprida, respeitada. Porque, por incrível que pareça, se nós fizermos uma listagem das leis existentes na nossa cidade do Rio de Janeiro, o maior número delas são desrespeitadas pelos próprios executivos. Como é que você pode ter uma cidade com um arcabouço legislativo, por melhor que ele seja, onde praticamente ele é desrespeitado por quem governa, por quem administra a cidade? Aí a coisa começa a complicar. E isto daí é a coisa que a gente mais sente. E aí o que acontece? Por exemplo, nós temos como vereadores a prerrogativa até de pedir o impeachment do prefeito, nos casos de improbidade administrativa, nos casos de desrespeito às leis existentes. Mas isso daí, olha, ninguém nem aventa essa possibilidade, porque não tem a menor possibilidade disto acontecer naquela Câmara Municipal, onde a maioria dos seus membros não tem nenhum compromisso com a defesa dos interesses da cidade, nem nenhum compromisso com a defesa dos interesses de quem vive na cidade. Então, este negócio aí, quando a primeira vez que me caiu nas mãos
o projeto que está no Senado sobre auto-vistoria, o projeto que está na Câmara dos Deputados sobre auto-vistoria, legislações existentes, tudo isto, ao se trabalhar uma legislação específica para a cidade do Rio de Janeiro, a primeira coisa, esse material tem que se recorrer a ele, dar uma debulhada exatamente para ter uma avaliação do conteúdo dele, a pertinência daquilo que constitui o conteúdo. Isto eu considero importante. E a gente pode até elaborar uma espécie de anteprojeto. Esse anteprojeto como o instrumento que você tem nas mãos para fazer o chamamento à discussão que deva existir como parte inicial do processo legislativo na elaboração de um projeto de lei. E aí eu acho que o que existe hoje não contempla bem, tanto que existe no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Tanto que, quando foi dado conhecimento, pelo menos para os profissionais, principalmente os profissionais da área de engenharia e arquitetura, do teor dos projetos existentes, causou uma verdadeira celeuma. Porque, de repente, é um negócio muito fácil. A Prefeitura do Rio de Janeiro simplesmente se desobrigar de uma ação importante dela no trabalho de vistoriar os imóveis existentes na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, o que o prefeito fez através de um decreto exatamente por conta do edifício que caiu aqui, ali na 13 de maio. Na 13 de maio, realmente que vitimou muita gente, e por conta de uma obra, pelo menos, que estava acontecendo sem nenhuma fiscalização. Então, nós vamos lá para aquele prédio que existe lá da sede da prefeitura, lá lá, eles não gostam disso daí, não é? Centro Administrativo São Sebastião, não é? Quer dizer, não tem habites. Como é que um prédio onde funciona a prefeitura não tem habites? A Câmara Municipal, será que tem habites? Então, a quantidade de imóveis, porque simplesmente para você fazer esse trabalho de avaliação, nós temos um órgão que chama-se órgão de licenciamento e fiscalização, Departamento de Licenciamento e Fiscalização. É responsável exatamente por, aí como o próprio nome está dizendo, fiscalizar, e depois de fiscalizado, dar o licenciamento para que realmente funcione. Quantos engenheiros e arquitetos tem neste órgão responsáveis por esse tipo de atividade? Um número reduzidíssimo. Se não tem, eu tenho absoluta certeza que não deve ter 50 para a cidade do Rio de Janeiro. Então, parece que o mais fácil, diante de uma incapacidade de você realmente resolver isto, suprimento de profissionais capacitados para desenvolver a atividade de vistoriar, de periciar, então jogou para os outros. E será que a forma jogar para os outros através da elaboração de um decreto é suficiente e necessário realmente para atender a demanda existente? Será que a própria prefeitura está... Porque dá para o profissional responde depois para quem?
Tem que ter um órgão aí que centraliza isto. O órgão que deva centralizar isto, deva comandar, coordenar, deve ser exatamente o Executivo Municipal. O Executivo Municipal está preparado para isto. Não estou dizendo o Executivo Municipal está preparado para fazer o trabalho de vistoria. Eu estou dizendo o trabalho isso tem que ir para algum fluir, não é? O profissional tem que fazer a sua visita, tem que fazer a sua perícia, tem que fazer um relatório. Esse relatório tem que ser enviado para algum órgão, tem que ficar arquivado em algum órgão. Será que a prefeitura tem condições de realmente atender a demanda de tudo aquilo que deva ser vistoriado na cidade do Rio de Janeiro e enviado para um órgão controlador dessas vistorias? Não tem. Então eu acho que há uma precipitação nisto daí. Eu acho que aquele negócio, devagar com a dor que o santo é de barro. Então esta casa aqui tem que ser protagonista na discussão desta matéria, na discussão deste assunto. Não pode, o Clube de Engenharia não pode ficar de fora de forma alguma. O Clube de Engenharia vai ter que fazer aquele chamamento aos seus associados e discutir esta matéria. Aliás, já está fazendo. Mas já está fazendo depois de existir lei, entendeu? Já tem a lei aprovada, quer dizer, sancionada, não é? Então, por onde devia ter começado, é que agora é que está se fazendo quando tudo terminou, não é? Mas eu acho que ainda está em tempo. Eu, por exemplo, o Clube de Engenharia adotou a iniciativa de escrever uma carta ao prefeito, exatamente falando dessa precipitação, e que ao Clube de Engenharia e os profissionais associados a ele têm o maior interesse nesta matéria, quer participar, quer montar grupos, já tem grupos de trabalhos aqui montados, exatamente para trabalhar como que isto deva ser regulamentado, a regulamentação disto, como é que deva ser feito, entendeu? E aí eu acho que tem que ser envolvido Conselho de Regional, o CREA, CAL, tem que ser envolvido o pessoal da CAERJ, que é exatamente a sociedade que aglutina engenheiros, arquitetos, geólogos do Estado, servidores públicos, também tem uma contribuição enorme a dar a esta discussão. E o que acontece é o seguinte: a gente tem que ter um pouco de paciência, mas fazer isto com os procedimentos corretos, porque aí a gente tem absoluta certeza que tem tudo para que o resultado no final esteja correto e atenda realmente aquela necessidade a que se propôs na elaboração da legislação. Então eu acho que isto é que é importante, entendeu? Parece que eu já falei demais, não é? Bom, então eu vou encerrar por aqui, entendeu? Em relação, só eu vou responder o negócio da memória, né? É porque... Duaia Vargas. Duaia. Duaia. Isto daí realmente eu não tenho conhecimento de como que anda este assunto. Bom, eu vou agradecer aqui ao vereador Eliomar suas palavras, sua contribuição. Ele é sócio do clube, engenheiro, está sempre presente em todas as discussões, mobilidade urbana, lei de autovistoria, habitação. Agradeço muito a ele e eu quero dizer que o Clube de Engenharia vem discutindo intensamente lei de autovistoria. Praticamente toda semana tem 2, 3
mesas redondas, discutindo esse tema e seguindo o que o vereador exatamente falou, que a lei tem que ser discutida nos seus vários segmentos para ela ter a legitimidade. Então, eu agradeço a presença e peço para que ele continue aqui para complementar a fala do arquiteto Olínio Coelho. É porque o que eu acho mais importante não é o que eu falei, é o que eu ouvi agora. Sou eu agora? Muito bem. Bom, eu quero agradecer ao convite do clube através da nossa colega Kátia Fará. E eu confesso uma coisa, tenho escutado muito essa lei bailando aí pela cidade do Rio de Janeiro, né? Que vai ser, não vai ser, vamos... Depois que a casa cai, se criam leis para resolver problemas que podiam ser evitados, né? É bem típico isso na nossa sociedade brasileira, né? Não é só a carioca, brasileira de uma maneira geral. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Peguei a lei ontem, confesso. Peguei a lei ontem, imprimi, e numa rápida avaliação, eu descobri que isso peca por vários motivos, né? Uma que o vereador já colocou, lei não nasce da cabeça de um edil, da cabeça de um deputado.